tema: casa de vida, uma visão do céu. Amém? Guarda as duas palavras, tá? A primeira frase e a segunda. Os textos que nós vamos ler estão aqui, ó. Passa aí para nós, por favor. Lucas 3, 23 e Mateus 14, 28 e 29. O texto diz assim: Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Lucas 3, 23. Mateus 14, 28 e 29 diz assim: Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos aí onde você está? Senhor e bendito Deus, meu Pai querido que estás no céu, te agradeço por esse momento e por essa oportunidade. Te glorifico porque o Senhor é o Deus da tua igreja, o Senhor é o Deus do teu povo. O Senhor nos reuniu nesse lugar, nessa noite, para glorificar o teu próprio nome e para ser reconhecido no meio daqueles que te adoram, daqueles que buscam conhecer o Senhor. Nós elevamos as nossas vozes em adoração, abrimos o nosso coração, ministramos louvores ao Senhor, movidos, claro, pelo teu Espírito Santo, ofertamos com os bens que o Senhor tem nos dado e também devolvemos a primícia daquilo que o Senhor tem nos permitido angariar nessa terra. Obrigado por isso. Essa foi a primeira parte do culto. Nessa segunda parte, nós, Senhor Jesus Cristo, estamos atentos, com os ouvidos de improntidão, com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar. Fala conosco, ministra segundo a tua vontade, segundo o teu querer, que nós possamos sair daqui nessa noite com uma perspectiva diferente a respeito do reino, entendendo o que o Senhor já tem feito e o que o Senhor continuará a fazer e com quem o Senhor conta no reino nesta terra. Nós assim oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos sendo chamados por Deus para fazer algo grande nessa terra. Algo grande, maior do que nós. Maior do que os nossos próprios sonhos. Maior até do que a nossa própria percepção espiritual do que é ser igreja. Na verdade, nós estamos sendo chamados para voltar à essência ministerial a qual nós pertencemos e fomos chamados para ser no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Guarde isso bem no seu coração. Quando a gente olha para o contexto da história, para o povo de Deus, que é referência, a nação de Israel, lá no passado é referência para nós hoje. Nós vemos que Deus estabeleceu alguns princípios e mandamentos, são 613 de Gênesis até Deuteronômio. E dentre esses, lá em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, Deus vai trazer uma verdade plena e deixar clara, translúcida para o povo. Que aquele povo deveria adorar a Deus acima de todas as coisas. Com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Não só fazer isso, mas pegar toda essa verdade mandada, orientada, dirigida, determinada por Deus e inculcar, abrir a mente dos meninos, a próxima geração, e preparar eles, quando andando, sentando, deitando, levantando a mesa, por onde forem, assim deveriam fazer. E o povo de Deus o fez. Jesus, o nosso Senhor, quando veio à terra, estava inserido dentro dessa cultura de ensino. E para você entender isso, eu vou ser um pouquinho aqui histórico, para que você entenda o que eu quero aplicar nessa noite. Jesus, ele estava incluso nesse contexto. Porque quando o menino começava a estudar em média os seus 4 a 6 anos de idade, ele passaria por 3 etapas de ensino na sua vida. A primeira etapa chamava Beit Sefer, casa do livro. A primeira etapa de aprendizado de uma criança, numa escola rabínica. Ele ia para essa escola e ele iria aprender desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E essa criança iria absorver isso durante 4 anos da sua vida e decorar isso. Quando a gente fala isso na nossa realidade,
Às vezes ele perguntar, quantos livros da Bíblia você já leu? Um judeu, um menininho de 4, 6 anos de idade, comia isso de forma que inculcava na mente, no coração, que eles decoravam essa verdade. Jesus estava incluído ali. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, verso 40, que ele cumpriu todos os mandamentos da lei do Senhor, ainda criança. Significa que Jesus também passou pela Beit Sefer, a casa do livro. E o texto bíblico, verso 41, vai dizer que ele cresceu em graça, em sabedoria e em conhecimento diante dos homens e em estatura diante dos homens e de Deus. Jesus passou por isso. Primeira etapa, diga, casa do livro. Segunda etapa, se a criança fosse boa, entendeu, compreendeu, ela passava no final desse período dos seus ali 8 ou 10 anos de idade, ia na frente de um rabino, o rabino ia fazer diversas perguntas sobre os livros da lei, e a criança deveria responder ao rabino. Se o rabino entendesse que ela era boa, ele dizia, você vai para a próxima etapa. Mas se não fosse boa, ele dizia assim, volta para a tua casa, para os negócios da tua família, que você não nasceu para isso. Mas se fosse bom, passava. E a segunda etapa, o segundo estágio era a Beit Talmud, casa do aprendizado. A criança ficava ali dos seus 8 até os seus 12, dos seus 10 até os seus 14 anos. Dependia do período que entrava. Ficava 4 anos aprendendo os outros livros do Antigo Testamento. Desde Josué até Malaquias, a criança internalizaria, aprenderia, mas deveria também discorrer. Deveria explicar o que leu e o que entendeu a respeito do que leu. Isso era muito profundo, verdadeiro. Quando a gente observa esse contexto, a gente vai ver Jesus lá em Lucas capítulo 2, verso 46 e 47, na frente de alguns doutores. E a gente fica dizendo, Jesus estava ensinando. Não, o texto não diz isso. O texto diz que ele ouvia-os e interrogava-os. Porque uma das formas que os rabinos ensinavam era com a metodologia grega chamada maiêutica, que era fazendo questionamentos. E o bom aluno respondia e questionava de volta. Respondia e questionava de volta. E Jesus foi esse. De tal forma que quando termina, os pais chegam, eles estavam admirados do tamanho do conhecimento e do entendimento, da sabedoria que o Jesus, com apenas 12 anos, tinha de toda a Bíblia judaica daquele momento. Entenda isso aqui. Ele cumpriu essa parte e foi aprovado. O que acontece era que se o aluno fosse aprovado aqui, ele iria para um terceiro passo, chamado Beit Midrash. Diga, a segunda etapa é casa do aprendizado. A primeira, casa do livro. A segunda, casa do aprendizado. E a terceira, casa do estudo. Beit Midrash. O que aconteceria é que esse jovem, agora entre os seus 12 e 14 anos, escolheria um rabino. E aquele rabino olharia para aquele jovem e veria se aquele menino realmente conhecia da lei. E faria para ele diversas perguntas, indagaria. E na medida que o menino fosse falando, fosse conversando, aquele rabino iria pensando, será que ele vai pensar como eu penso? Porque se ele pensar como eu penso, ele vai ter visão e vai ter direção. Será que ele pode falar como eu falo? Porque se ele falar como eu falo, ele vai internalizar toda a visão que eu passar para ele e vai também expor, ele vai propagar, ele vai disseminar no coração de outros tudo aquilo que eu ensinar para ele. Será que ele pode falar como eu falo? E a terceira coisa que o rabino tinha em mente enquanto o menino ia explicando é, será que ele vai fazer o que eu faço? Isso falava de expansão. Falava da capacidade que aquele jovem, a coragem que aquele jovem teria para ir onde fosse, nos lugares mais longínquos, para poder cumprir e divulgar e propagar a responsabilidade que ele havia recebido na visão do seu mestre sobre ele. Os melhores dos melhores, quando eles passavam, o rabino olhava para ele dentro dos olhos e dizia assim, ei jovem, vem e segue-me.
A partir daquele momento, aquele jovem largaria a família, largaria sua casa, largaria seus pais, largaria tudo que tinha, os negócios da família, e seguiria o rabino pelas estradas, pelos vales, pelos vilarejos, pelas cidades, por onde ele fosse. E tinha-se o costume de o rabino ir à frente e os seus discípulos vinham atrás, de forma tal que se desenvolveu um determinado ditado entre eles, que na medida que o rabino caminhava, levantava-se poeira, e essa poeira colava na barra das túnicas dos seus discípulos, de forma tal que quanto mais eles tivessem essa poeira sobre a sua roupa, significou que ele andou mais tempo do lado do seu mestre, aprendeu mais com seu mestre. Então, antes de sair de casa, os pais levantavam as mãos e diziam: que o Deus eterno te abençoe, e que toda a poeira do teu mestre envolva toda a tua vida, por onde você for. Os melhores dos melhores eram chamados, mas aqueles que tivessem dúvida, era dito para eles: volta para a tua casa, para o negócio da tua família, você não nasceu para isso. E eles voltavam. Esse era o sistema religioso judaico. Esse jovem caminharia ao lado do seu mestre até os seus 30 anos de idade. Quando completasse 30 anos, então ele poderia deixar o seu mestre, e ele se tornaria então um rabino. E ali ele iniciaria o seu próprio ministério. Lucas, capítulo 3, verso 23, nós lemos: e com 30 anos, Jesus inicia o seu ministério. Jesus cumpriu tudo que precisava cumprir nas prerrogativas que a lei de Deus direcionava para fazer. Ouça o que eu quero dizer para você nessa noite. A partir de agora eu quero aplicar essa mensagem. Nós fomos chamados também por Deus. Nós chegamos na nossa vida de fé numa etapa ainda infantil, mas passamos por momentos de crescimento e desenvolvimento, a ponto de nós deixarmos a condição de criança na fé, nos tornarmos mais maduros, e o Senhor nos chamou para uma caminhada mais profunda e mais próxima com Ele, de tal forma que essa caminhada exige de mim e de você pensar como Ele pensa, falar como Ele fala e fazer o que Ele faz. E por onde Ele for, nós precisamos ir. A essência, a poeira, a natureza do Cristo precisa nos envolver totalmente, a ponto de onde nós estivermos, o Eterno nos bendiga, e que as pessoas não vejam eu e nem você, mas vejam Jesus em nossas vidas. É isso que precisa acontecer. E quando eu entendo isso, então eu entendo que eu estou caminhando, estou entrando na visão que o Senhor tem para mim e tem para você. Do jeito que Ele direcionou aquele povo, Ele também tem direcionado a gente aqui hoje. Do jeito que Ele deu diretrizes para aquele povo, Ele também deixou diretrizes para nós. Pelo menos 3 eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira delas, coloca para nós. Qual que é? Resgate. Texto de Mateus 18, 12 a 14 diz assim: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum desses pequeninos se percam. Mateus 10, 6, Jesus olhou para os discípulos e disse: vão as ovelhas perdidas do povo de Israel, da casa de Israel, dependendo da versão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira diretriz, resgate. Entenda isso sobre a sua vida. Você estava perdido, mas você foi achado.
A Bíblia diz em Isaías 53, verso 6, que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um trilhava o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos, porque Jesus morreu na cruz. Nós fomos novamente ligados a Deus, porque Jesus deu a sua vida por nós, nós fomos achados novamente diante do Pai. Louvado seja Deus por isso. Isso é graça de Deus, é favor de Deus em prol das nossas vidas. Nós estávamos em trevas, mas resplandeceu a luz de Deus sobre nós. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 4 e 5, porque Ele é a vida, e a vida é a luz, e a luz brilhou para que os homens que estavam em trevas entendessem, percebessem a resplandecente luz de Deus. Jesus brilhou sobre mim, sobre você, para nos dar direção de vida. Jesus é a luz da nossa história. Ele nos resgatou. Nós não éramos filhos, mas agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, gentios, eu, você, nós, deu-lhes o poder, lhes outorgou, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a todos quantos crerem no seu nome. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você tem alguém lá em cima para chamar de Pai. Louvado seja Deus por isso. Nós somos resgatados. Nós fomos resgatados, e agora como resgatados, também estamos promovendo resgates. Isso é graça sobre nós, estendendo graça sobre outros. Graça sobre graça, é o que a palavra de Deus ensina. Somos um povo que anuncia Jesus, expandindo o reino dele na terra. Somos as ovelhas perdidas que fomos achados, mas agora, mais do que isso, nós fazemos parte daqueles que têm a responsabilidade também de resgatar os perdidos. Diga, essa responsabilidade é minha. Veja a missão que a nossa liderança está fazendo. Quase 60 pessoas em Santos. O texto que nós lemos ali diz que há mais alegria do que uma que é achada. Quase 60 pessoas em Santos, mais de 100 pessoas em Alphaville. Você está fazendo parte disso. Meus pais, na sua carreira missionária, abriram 189 igrejas na África e 54 igrejas na Índia. E eu sempre dizia isso para os nossos irmãos no Brasil: um dia, quando você chegar lá no céu, vai ter alguém que você não conhece, mas vai te abraçar e dizer assim: obrigado pelaquela oferta que você deu lá na igreja, aquela oração que você fez, aquele calor, aquele amor que você se envolveu em missões, porque aquilo ali me alcançou cá, e hoje eu estou aqui por causa de você também. Resgate! Nós somos chamados para isso. O nosso motivo de ser igreja é anunciar a salvação. O nosso motivo de ser igreja é completar a missão de Jesus e alcançar o perdido. O nosso propósito é o mesmo propósito de Jesus. Jesus, em Lucas 4, entrou dentro da sinagoga, abriu o livro de Isaías, versos 18 e 19, e citou Isaías 61, verso 1 e 2. Ele disse: porque o Espírito Santo me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, libertar os cativos, apregoar a liberdade aos presos e declarar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus fez é o que nós também devemos fazer. O ministério de Jesus também é o nosso ministério. Jesus nos resgatou e agora nós somos agentes de resgate. Diga glória a Deus. Nós somos trazidos de volta para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído, do lado de Jesus. E hoje nós temos uma causa de vida: resgate. Resgate. O que é resgate? É tirar aquele que está perdido lá do mundo e colocar na presença de Deus. Não podia, mas agora está. Não merecia, mas agora pode. Não tinha como, pelas forças humanas não, mas Deus interveio e veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Segunda lição. O segundo ponto da nossa visão é o quê? Restauração. Olha o que o texto diz. Mateus 4, 23 e 24. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor. Quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Mateus 10, versos 7 e 8 é o que Jesus disse. Agora aos discípulos: vão e anuncie que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, porque também de graça vocês receberam. Se na primeira parte nós somos ovelha resgatada, agora nessa segunda parte nós entendemos que a ovelha resgatada, ela precisa ser curada, restaurada. O caído precisa ser levantado, o ferido precisa ser sarado, o desvalido precisa ser restaurado. O nosso próximo passo é fazer o que ele fez e está fazendo em nós: restauração. Primeiro ele tira a gente do mundo, resgate, e depois ele começa a tirar o mundo da gente, restauração. Isso não serve, isso não fala com o meu reino, isso você deixa de parecer comigo, e começa a limpar a gente de dentro para fora. A responsabilidade de mudar a nossa vida não é nós. Às vezes a gente pensa que o poder de fazer uma transformação de mente, de coração, de fazer você se tornar apto para caminhar com Deus é sua. Na verdade, o que nós devemos fazer é nos achegar a Ele, nos render a Ele. A obra, quem completa e faz na nossa vida é o Espírito Santo. Isso também é favor, isso também é graça, isso também é misericórdia da parte de Deus. O que Ele fez, resgatou-nos. O que Ele está fazendo, está nos restaurando. Quem nós somos? Agentes de resgate, mas também de restauração. Eu assisti a um vídeo na semana passada de um senhor asiático. Ele pegou um carro antigo e começou a fazer alguns reparos nesse carro. E eu vi que ele pegou a lata do carro e veio batendo. E cada lugar que ele batia fazia um som metálico. De repente ele bateu no lugar e o som saiu abafado, parecendo que ele estava batendo em madeira. Ele passou a mão no lugar, deu uma olhada, se afastou. Para quem estava olhando de fora, parecia tudo certo. Ele foi até a sua bancada, pegou um martelo, pegou um cinzel e bateu nesse lugar. Quando ele bateu, uma rachadura aconteceu. Ele colocou o cinzel e puxou um ajuste que tinham tentado fazer. E quando ele pega na lataria de novo, lá atrás, a estrutura original estava toda deformada. E aí ele terminou de limpar, e aí ele começou a trazer de volta para o lugar. E aquele carro, antigo até, foi restaurado. E o valor inicial até deixou de ser o que tinha e começou a valer mais, porque o trabalho foi muito bem feito. O que Deus está fazendo na gente é tirar os nossos ajustes humanos, as cascas que nós colocamos, as massas que escondem a nossa estrutura, aquilo que está deformado e precisa ser voltado para o lugar. Ele vai lá e começa a puxar de volta, ele começa a trabalhar em mim e você, ele começa a mudar a mente, ele começa a mudar o coração, ele começa a trabalhar no linguajar. Ele começa a te fazer ver o reino de Deus na terra e o seu compromisso como igreja e através da igreja. Jesus não é funileiro, mas Ele é oleiro. Nós não somos máquina, mas somos vasos na mão dEle. Nós não somos de ferro, mas somos de barro. E como de barro somos, Ele continua a trabalhar em nós. E Ele trabalha em nós para nos tornarmos vasos de honra. Olhe para a pessoa que está do seu lado com todo carinho e diga assim: o que Deus quer fazer em você é te tornar um vaso de honra.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai apertar. Em alguns momentos vai doer, porque o oleiro tem que amassar o barro. Ele vai tirar da gente aquilo que não presta, aquilo que não tem que ficar lá. Porque se tiver alguma sujeira no processo da fornalha, o vaso racha, precisa voltar ao pó e ser refeito novamente. Então ele tira o que não presta. Deixa ele tirar, não insista mais naquilo que o Senhor já disse que você tem que abandonar. Não volte correndo para aquilo que um dia você orou para Deus libertar você. Liberte o seu coração na presença do Senhor e o sirva com alegria e disposição. No processo ele vai trabalhando. E na medida que ele vai mexendo no barro, uma questão vai ficando implantada naquela porção que ele vai mexendo. O barro, o vaso vai tomando forma, mas à medida que ele trabalha no vaso, as suas digitais vão ficando ali, a sua identidade vai ficando ali, o modelo que ele quer vai sendo formado ali. No resgate, nós somos trazidos até Jesus. Na restauração, nós estamos sendo transformados na igreja que deve o seguir, na igreja que se parece com ele, no projeto original de imagem e semelhança de Deus. Nós fomos resgatados por Jesus para imprimir, divulgar, transparecer, deixar claro para o mundo que Jesus vive em nós. Tem uma terceira lição. Nós fomos resgatados, estamos sendo restaurados, mas o terceiro ponto da visão espiritual na casa de vida é o quê? Ensino. Olha o que o texto diz. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que eu lhes dou é, verso 19 e 20, versos, Mateus 28 diz assim: portanto vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas e as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos. Guarda isso. Agora você vai começar a entender tudo que eu já falei para você nessa noite. Nós somos ovelhas resgatadas. Diga: eu sou ovelha resgatada. Diga comigo: eu sou vaso restaurado. Sobretudo, eu sou discípulo ensinável. A gente pensa que o que conquistou os discípulos na ação de Cristo, quando ele chegou na beira do mar de Tiberíades ou da Galileia, e eles estavam pescando e ele chamou, às vezes a gente pensa na nossa consciência de ter visto séries como The Chosen, ou então ter visto filmes de Hollywood, que talvez foi a voz, né? Ei você, venha me siga. Se apaixonaram pela voz, ou então um Jesus loiro, né? Tantas versões de um Jesus loiro, olhos azuis, que a gente olha assim: meu Deus, que homem lindo é esse, que homem precioso é esse. Mas a Bíblia diz em Isaías 53, 2 assim, que ele não tinha formosura para que o desejássemos. Era homem de dores, que sabia o que era padecer. No meio da multidão, talvez Jesus seria mais um como a gente, e você não conseguiria identificar. O que fazia a diferença na vida de Jesus era o Espírito Santo, a sua missão e quem ele veio ser e desenvolver na face da terra. Ouça, Jesus vai até a beira do mar de Tiberíades, da Galileia. Aqueles homens estão lá, e se aqueles homens estão pescando, eles estão pescando porque o sistema de ensino judaico os havia rejeitado. Aqueles homens estavam no negócio da família.
Quando eram pequenos, alguém disse para eles: vocês não prestam para isso, voltem para a casa de vocês, voltem para o negócio da família de vocês. Os rejeitaram, os mandaram de volta, os desprezaram. Mas agora Jesus vai até os desprezados, até os desprezíveis. Jesus vai até eles e traz uma voz que um dia eles desejaram ouvir, e quando eles ouviram, eles entenderam. Por isso largaram tudo e foram, porque eles estavam entendendo que estavam ganhando uma segunda chance. Quando Jesus chegou, olhou e disse: venham e sigam-me, eu imagino o coração deles batendo forte. Se seguir o rabino é largar tudo, a gente larga o barco, a gente larga as redes, a gente larga a família, a gente larga tudo para trás e vai seguir Ele. E por onde Ele for, nós iremos também. Jesus não foi em Jerusalém escolher os sábios. Ele não caminhou no meio da Judéia escolhendo, quem sabe, ali dentre eles, os mais ricos. Jesus foi para a Galiléia dos gentios. Foi para o povo gentil. Foi para o povo desprezado, o povo desprezível, os mais pobres, os mais miseráveis. Era quem não merecia, segundo o olhar da sociedade, nem nós merecíamos. Russell Shedd, o grande doutor, teólogo, disse assim: um dia na eternidade perceberemos duas realidades. O inferno vai estar cheio de gente que achava que merecia o céu, e o céu vai estar cheio de gente que sabia que merecia era o inferno. Nós não temos dignidade própria para ser salvos. Quem fez na nossa vida foi Jesus. Isso é graça. Foi Ele que nos alcançou. Ele não pediu currículo, Ele não pediu para você dar alguma prerrogativa para que Ele te aceitasse. Ele te aceitou porque Ele quis te aceitar. Isso é amor incondicional. Ele não olhou para você, Ele olhou para si mesmo e disse: eu quero, vem e siga-me. É isso que Ele fez e é isso que Ele está fazendo. E quando Ele chamou aqueles homens, Ele estava com a consciência dizendo: eles pensarão como eu penso, porque eu vou resgatar as vossas mentes e os vossos corações. Eles falarão como eu falo, porque eu vou restaurar vocês e vou dar propósito às vossas vozes na face da terra. Ele olhou e pensou: vocês farão o que eu faço, porque vocês tornar-se-ão meus discípulos na face da terra. Foi isso que Ele fez. Você sabe por quê? Que quando o primeiro texto que nós lemos, Pedro olhou para Jesus e disse: se é o Senhor, deixa eu ir. E o que é que Jesus disse no texto que nós lemos, o primeiro? Vem. E o texto disse o quê? Pedro, descendo do barco, caminhou até Jesus. Porque quando um rabino aceitava um discípulo, ele se encarregava, ele assumia a responsabilidade de fazer com que o seu discípulo, o seu talmidim, o seu aluno, fizesse o que ele fazia. Deixa eu dizer para você entender isso aqui de forma bem clara. Jesus não olhou para Pedro, olhando em Pedro, condição de andar sobre águas. Jesus olhou para si mesmo na responsabilidade que um dia ele assumiu ao chamá-lo. E disse: porque eu te chamei, eu vou fazer você fazer o que eu também faço. Porque Jesus assumiu você, Ele também assumiu o compromisso e a responsabilidade para que ao andar com Jesus na terra, você faça o que Ele fez e desenvolva como Ele desenvolveu. A gente canta hinos dizendo: e se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. A gente diz isso. Mas aí chega a crise, aí chega o dia da dificuldade, chega o momento do choro, e você esquece que você foi resgatado. Você às vezes esquece que você foi restaurado.
Você às vezes esquece que você está num processo de ensino, se tornando parecido com Jesus. E o que é que você tem que fazer nesse momento? É olhar para Jesus e dizer: é o Senhor mesmo que está comigo. Ele vai dizer: sou eu mesmo. Então deixa eu ir até ti. E a voz de Jesus é bradada a eternidade, até aqui, até a sua casa, até a sua vida, até a sua família, até a crise, dizer: vem, porque eu estou aguardando você. Vem, porque eu assumo a responsabilidade de fazer você vencer. Vem. Jesus chamou aqueles homens, e Jesus também chamou a gente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa voz é para mim e para você, cansado de fazer do seu jeito, sobrecarregado de tentar levar a fé de qualquer maneira. Ele está dizendo: vinde a mim, eu vou te dar um jugo que é suave, um fardo que é leve, e você vai aprender. Eu vou te ensinar, eu vou formatar você, a minha imagem vai ser inserida dentro da sua alma. Você vai aprender a ser discípulo meu por onde você for. Ele vai trabalhar nas nossas almas, Ele vai entrar na nossa mente, vai trazer descanso para nós. Ele vai nos ensinar a caminhar como Ele caminha, a pensar como Ele pensa, e falar tudo o que Ele disse. Ele enviou os discípulos, e nós também somos comissionados pela mesma missão: ide agora por todas as nações e façam discípulos. Nós somos aqueles que um dia foram resgatados, nós somos aqueles que um dia foram restaurados, e o processo ainda pode estar acontecendo dentro de nós. Nós somos discípulos ensinados, que agora temos uma missão. Diga assim: eu tenho uma missão, e a minha missão é cumprir a visão. A visão é resgatar, é restaurar e é ensinar. Eu fui chamado para isso. Guarde isso no seu coração. Eu concluo agora dizendo para você que Jesus, Ele não nos chamou para passar um Beit Sefer, casa do livro. Ele não nos chamou para passar por um Beit Talmud, casa do aprendizado. Ele não nos chamou para passar pelo um Beit Midrash, para que nós tivéssemos talvez a imagem de um mestre terreno. Ele nos chamou para passar pelo Beit Shem, a casa da vida, porque a casa da vida é Ele mesmo. Ele não nos chamou para habitar em qualquer lugar, Ele nos chamou para habitar nele. Diga: eu fui chamado para habitar em Jesus, para morar com Jesus. Afinal Jesus, diga: afinal Jesus é a própria vida. Beit Shaim, casa de vida. Beit Shaim, casa de vida. Life House. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não estamos fazendo apenas parte de mais uma igreja. Nós estamos debaixo de uma visão bíblica. Nós estamos dando continuidade a uma visão do céu. Uma visão que nos alcançou, nos resgatando. Uma visão que nos resgatou, nos restaurando. Uma visão que tem sido ensinada para mim e para você. Nós, a voz de Jesus ainda é a mesma. Ele diz assim: venha e siga-me. A voz de Jesus continua a bradar, porque o que Ele está dizendo é: você precisa pensar como eu penso. Você precisa dizer as palavras que eu deixei para você dizer. Mas deixa eu dizer só um detalhe: as obras que eu fiz foram boas, mas você fará obras maiores do que aquelas que eu fiz na face da terra. Para onde você vai? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para onde você vai? Você vai para a Europa, Portugal. Você vai para a Itália, daqui a pouco o Japão. Você vai para o Brasil. Você vai para Curitiba. Você vai para Natal. Natal está nascendo mais uma igreja. Você vai para Uberaba, nos Estados Unidos.
New Jersey, Maryland, Orlando, daqui a pouco, Claremont. E a gente está perguntando, meu Deus, mas para que tanta igreja? Para isso fomos chamados por Jesus. Não há outro motivo. Fomos chamados para ser resgatados e resgatar. Fomos chamados e restaurados para restaurar. Nós fomos ensinados e agora temos o dever de ensinar. Esse é o nosso chamado. Essa é a visão da casa da vida, uma visão que vem do céu. Alguém um dia me perguntou por que na nossa igreja não tem bênção apostólica. Você não entendeu ainda? Life House, life em sua vida. Você não entendeu? Casa de vida. Que a vida esteja em ti. E por onde você for, que a essência da vida envolva você completamente. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero pedir, somente você que está aqui hoje, me permita, meu pastor, só fazer 3 chamados. O primeiro chamado é para você que entende que você ainda está na primeira etapa e que o Senhor Jesus Cristo está tirando você do mundo e você precisa iniciar uma caminhada com Ele. Ele não está dizendo que é você que vai se mudar. Ele assume o compromisso de trabalhar em você. Ele quer resgatar você. Esse é o primeiro chamado. O segundo chamado é para você que já está na caminhada de fé, mas talvez algumas massas estão encobrindo a essência que ainda está transtornada. E o Senhor Jesus nessa noite quer trazer de volta aquilo que precisa ser. Talvez você já foi restaurado. Então o Senhor Jesus está te chamando para o ministério, para que você assuma a sua responsabilidade, seja ela moral, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela uma responsabilidade viva na casa de Deus. Ele está chamando você para ser um discípulo ativo do lado dele. Essas são as 3 chamadas: resgate, restauração e ensino. Chamo você. Se você quer tomar essa decisão com o Senhor hoje, entende que essa mensagem foi para você, o Senhor falou com você, eu quero recomeçar de novo, eu te convido à frente. Vem cá receber uma oração. Em nome de Jesus, eu devolvo o microfone para a nossa liderança. Vem aqui. Venha receber essa oração. Permita ser trabalhado por Deus. Permita ser tocado pelo Senhor. No momento que a palavra estava sendo ministrada, muitos estavam chorando. Você que chorou, sentiu o toque de Deus, entendeu, é você. Venha, sai do seu lugar. Deixa Deus trabalhar em ti. Vem.